Oi, meus queridos alunos! Então, vamos para mais uma aula hoje sobre balanceamento utilizando o conceito de oxirredução. Bom, agora nós vamos começar uma matéria que chama eletroquímica. Eletroquímica, o que é? É o estudo das reações químicas que produzem corrente elétrica ou são produzidas pela corrente elétrica, tá bom? Vai envolver, então, pilhas e baterias elétricas, nas quais as reações espontâneas de oxirredução produzem corrente elétrica, tá? E aí, primeiro, você precisa saber o conceito de oxidação. Então, o que é oxidação? Oxidação é a perda de elétrons de um elemento químico, tá? E a redução, o que é? É o ganho de elétrons por um elemento químico. E quando uma substância sofre oxidação e a outra sofre redução, nós temos então uma reação de oxirredução, tá bom? Então, lembre-se, oxidação é a perda de elétrons e quando perde elétrons, acontece um aumento do número de oxidação de um elemento. E quando acontece a redução, é o ganho de elétrons. E o que acontece com esse elemento? Vai diminuir o número de oxidação desse elemento químico. Então, vamos aqui para um exemplo bem simples. Olha só, primeiro exemplo. Vamos imaginar aqui essa reação, Eu tenho 4 alumínios, já vou colocar uma reação balanceada. Daqui a pouco eu falo sobre esse balanceamento, tá? Então, 4 alumínios mais 3 O2, formando, então, 2 Al2 O3. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou calcular o NOx de cada elemento aqui. Então, vamos lá. Para o alumínio, substância neutra, substância simples, então o NOx será 0. O O2, substância simples também, o NOx será 0. E agora aqui, do meu óxido de alumínio, né? Então, se a gente inverter aqui, e seguir aquelas regrinhas de oxirredução, alumínio, o NOx será mais 3, porque ele é da família 3A, e do oxigênio, o NOx será menos 2. Então, agora, vamos analisar o que está acontecendo aqui, O NOx do alumínio, ele era 0 e ele passou para mais 3. Então, o NOx foi de 0 para mais 3. O que aconteceu com o valor do NOx? O NOx, o quê? Aumentou, não foi? Então, como a gente aumentou o NOx aqui, essa substância sofreu, então, o que a gente chama de oxidação. Tá? E o oxigênio? Vou fazer de preto. O que aconteceu? O NOx foi de 0 para menos 2. Então, nós dizemos, então, que aconteceu uma redução. Porque o NOx diminuiu, tá? Então, quando diminui o NOx, nós dizemos, então, que a substância sofre uma redução. Então, aqui nós temos uma reação de oxirredução, onde uma substância sofreu oxidação e a outra substância sofreu, então, a redução. Agora, vamos, então, complicar um pouquinho mais e vamos fazer um outro exemplo. Bem simples também esse primeiro, tá? Agora, eu já vou começar a fazer o balanceamento, porque esse primeiro exemplo eu já dei a equação balanceada. Então, vamos aqui, esse é o exemplo número 1. Agora, vamos para o exemplo número 2. Para o exemplo número 2, eu vou usar o composto P4 mais Cl2, formando PCl3. Bem simples por enquanto, tá bom? Então,
Vamos calcular o NOx aqui de todo mundo. Fósforo, NOx é 0. Cloro, substância simples, NOx também será 0. Aqui, ó, o cloro, NOx, é -1, porque é o segundo elemento, é da família 17, ou 7A. -1 vezes 3, menos 3. Então, o NOx do fósforo só pode ser mais 3. E aí, vamos analisar o que aconteceu. O NOx do fósforo foi de 0 até mais 3. O NOx aumentou em 3, não foi? Então, vou anotar aqui que ele aumentou em 3. Já o cloro foi de 0 para -1. Ele diminuiu aqui em 1. Então, vou colocar aqui que aconteceu uma variação da mudança desse NOx de 1. Isso daqui nós podemos chamar de variação do NOx. E aí, o que a gente faz para fazer o balanceamento? Você vai fazer aqui, então, primeiro para o fósforo. Então, para o P4. Você vai chamar, então, de delta, tá? Você vai pegar o número que variou, que aconteceu a mudança do NOx, que no caso aumentou em 3, então, vou colocar o número 3. E vai multiplicar pela quantidade de fósforo que a gente tem aqui no primeiro, que é 4. Então, aqui vai dar 12. Vou fazer a mesma continha agora para o cloro. Então, para o cloro, para o Cl2, vou fazer o mesmo cálculo. O delta vai ser o quê? Vou pegar a quantidade do NOx que variou, que foi 1, porque mudou de 0 para 1. Não considero o sinal negativo, 1. E vou multiplicar pelo número de átomos de cloro, que é 2. E deu 2. E agora, sabe o que eu faço para fazer, então, o meu balanceamento utilizando os números da oxirredução? Eu vou só inverter. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o número 2, que estava na frente do cloro, vou pôr na frente do P. E o número 12, vou pôr aqui na frente do cloro. Agora sim, eu posso terminar o meu balanceamento, tá? No caso aqui, né, eu fiz isso daqui para explicar, na verdade, o balanceamento de uma equação um pouco maior, tá? Porque eu fiz só uma parte do balanceamento. Não, porque, na verdade, fiz esse bem simples para começar um que vai ser, então, maior. Então, para ficar a equação bonitinha aqui, é somente eu colocar um 8 aqui, né, ó. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. 12 vezes 2, 24. E 8 vezes 3, 24. A minha equação está balanceada. Se eu quiser dividir toda a minha equação por 2, eu vou obter uma equação com os coeficientes estequiométricos menores. Vai ficar P4 mais 6Cl2, formando, então, 4PCl3, tá bom? Isso é bem simples para fazer, então, balanceamento por oxirredução. Vou fazer agora um exemplo um pouco mais difícil. Então, vamos lá para o terceiro exemplo e último, tá? Para o terceiro exemplo, eu vou utilizar esse composto, ó. Essa equação, P mais HNO3 mais água, formando, então, H3PO4 mais NO. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é o quê? Calcular o NOx para todo mundo. Então, vamos lá.
substância simples, 0. Hidrogênio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Faça o cálculo e vai descobrir que o nitrogênio é mais 5. Hidrogênio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Aqui, hidrogênio, mais 1. Fósforo, mais 5. Oxigênio, menos 2. Nitrogênio, mais 2. E oxigênio, menos 2. Desculpa. Você vai ter que seguir, então, aquelas regrinhas que eu já ensinei para calcular, então, NOx, sem erro, tá? Facílimo. Agora, vamos ver as modificações que aconteceram. O fósforo mudou o NOx, foi de 0 para mais 5. Então, o NOx aumentou em 5. Nós dizemos, então, que a variação do aumento do NOx foi 5. Daqui a pouco nós vamos utilizar esse número, tá? Já o nitrogênio, ele mudou de mais 5 para mais 2. Então, ó, o fósforo foi de 0 para 5, oxidou, porque aumentou o NOx. O nitrogênio reduziu, porque foi de 5 para 2. Então, aqui a variação do NOx foi de 3. Lembre-se que nesse momento eu não vou colocar sinais, nem positivo e nem negativo. Agora, nós vamos calcular o delta para fazer, então, o nosso balanceamento. Então, para o fósforo primeiro, o que você vai fazer para calcular o delta dele? O delta será o número que variou, que foi 5, vezes a quantidade de fósforo, que é 1, aí deu 5. E agora eu vou calcular para o nitrogênio. Vou fazer do mesmo jeito, eu vou pegar o número que variou para calcular o que a gente chama de delta, que é 3, vezes a quantidade de nitrogênio, que é 1. Agora, eu vou inverter esses números. O 5 aqui, que é do fósforo, eu vou colocar na frente do nitrogênio. Então, aqui, ó, no composto do nitrogênio, eu vou colocar o 5. O 3, aqui, ó, que eu calculei para o nitrogênio, eu vou pôr na frente do fósforo. 3, tá? E agora, eu finalizo o meu balanceamento. Porque, olha só, vou começar, então, com o fósforo. Ó, 3 fósforos no meu reagente e 1 no produto. Então, eu coloco um 3 aqui. O 3 vai afetar todo mundo. Agora, eu vou fazer o balanceamento do hidrogênio, porque só tem hidrogênio aqui, ó. Então, 3 vezes 9, ou 3 vezes 3, 9. No meu reagente, eu tenho 5 aqui e 2. Então, 5, 6, 7. Aqui eu preciso ter, ó, 5 mais 4. Aqui eu tenho que ter 4 hidrogênios para dar 9 no total. Então, eu coloco um 2. E vou finalizar fazendo o balanceamento, então, agora do nitrogênio. 5 vezes 1, 5. E aqui eu só tenho 1, então, eu coloco um 5 aqui na frente. E se você calcular agora o oxigênio, você vai verificar que tá tudo igual, tá? Então, aqui, 5 vezes 3 mais 2 vezes 1 vai estar exatamente igual a 3 vezes 4 mais 5, tá? E aí, dos dois lados, nós vamos ter, então, 17 átomos de oxigênio. E é assim que a gente faz, então, balanceamento por oxirredução, utilizando, então, o NOx. Tudo bem? Hoje eu não apareci porque eu queria escrever. Então, veja meu vídeo bonitinho. Agora, você vai lá no GR8, pega a lista e vamos praticar, então, cálculo do balanceamento através do NOx. Beijo! Tchau!